oportunidade de cultuar e a incumbência de trazer a poderosa palavra de Deus nesta noite. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor Joselito, pela vida dos meus irmãos obreiros, pela vida de cada um de vocês que faz parte desse Ministério Restauração, cada um que nos visita e cada um dos que nos assiste pelas redes sociais. Louvar a Deus porque, mediante a tantas lutas, tantas dificuldades que o povo de Deus vem encontrando, mas nós louvamos a Ele que Ele tem nos dado sabedoria, força, direção e discernimento para continuarmos a nossa caminhada. Amém, meu irmão. Deus abençoe, Xande. A palavra que Deus me deu na tarde deste dia encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 8, versículo 32. Andei ouvindo sobre quinta-feira e o meu presbítero, que é meu sogro, disse: o fluxo não, hein? E quando eu falei 8, agora ele me olhou. Louvado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Fiz uma oração ao Senhor pedindo direção e orientação sobre a ministração dessa palavra, porque aí fora o catolicismo romano está vivendo hoje uma data para eles comemorativa, é o Domingo de Ramos, e eu poderia estar trazendo algo dentro desse contexto, mas o nosso calendário é diferente com o calendário deles. Nós não convivemos as mesmas culturas que eles, porque me chama muita atenção, porque são 40 dias que eles passam na quaresma, na busca da purificação, da santificação, mas logo em seguida vivem 10 meses e 20 dias de pecado. Quer dizer, eles querem resumir 10 meses e 20 dias de pecado em 40 dias de quaresma, que eles vão conseguir a graça da salvação. E nós entendemos que nós temos que estar buscando a santificação todos os dias da nossa vida. Nós temos que estar buscando a purificação. Nós temos que estar buscando a conversão diária, dia após dia. Porque se nós não estivermos atentos e alertas para esse tipo de calendário, nós acabamos indo sem ter o conhecimento e praticando também. Porque nós não comemoramos a sexta-feira que o nosso Cristo morreu em uma cruz. Nós comemoramos no domingo que Ele ressuscitou, presente aqui no meio de nós nessa noite. Porque nós não acreditamos e sabemos também, porque a ciência diz isso, que coelho não coloca ovo. Nós não temos que comemorar a Páscoa com coelho, com ovo de Páscoa, e sim comemorando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus me deu uma direção numa palavra aqui nesta noite. Eu vou deixar algo que já foi falado ao meu coração, mas eu não poderia deixar de falar essa introdução um pouco, amém? Lucas 8, 32 diz assim: e andava ali, pastando no monte, uma grande quantidade de porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem a quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como foram salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos e ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Pode sentar, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Igreja, estamos diante da leitura
de um evangelho que tem autoria Dr. Lucas, que não teve a oportunidade, o privilégio de ser uma testemunha ocular de quando Cristo teve a sua passagem humana aqui pela terra. Mas João 20, no versículo 27, se eu não estiver enganado, ele diz que bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram que eu estou aqui. Bem-aventurados são aqueles que não precisou tocar na ferida para acreditar que ele ressuscitou. Bem-aventurados somos eu e você, que não somos testemunha de Cristo ocular, mas acreditamos que ele se faz presente aqui nesta noite. Lucas, movido de curiosidade e também de uma fé, de entender como aquele cristianismo crescia de uma forma tão grande, ele teve o apoio, o patrocínio de uma pessoa ao qual investiu para que ele fosse até aqueles lugares e levasse relatos e o escrevesse, dizendo tudo que ele estava sabendo, tudo que aconteceu, mandando relato. Mas Lucas tem um encontro com Cristo e ele não passa mais a ser uma pessoa que estaria mandando relatório, passa a ser agora também um servo, passa a ser agora também uma pessoa que acreditava que ele ressuscitou, que acreditava em tudo que aquela situação aconteceu. Não foi mão humana, foi sim uma mão divina. Então ele começa a escrever sobre Cristo, sobre a sua história, genealogia, começa a falar sobre os seus pais, começa a falar como foi o nascimento de Cristo. Lucas tem alguns detalhes que ele coloca em seu livro que nos outros evangelhos não consta. Lucas, ele prega, ele começa a escrever dizendo que Jesus, ele foi amor, perdão e equidade. Foi os temas base do seu evangelho. Amor, porque quando Cristo ele vai falar em um dos seus sermões, ele diz que dos 10 mandamentos ele reduziria em 2: amar a teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele está relatando que o amor tem que sobrepor sobre todas as coisas. O amor sobre o próximo, o amor sobre a divindade de Deus, o amor sobre as coisas que tem que ser feitas na esfera espiritual. Quando ele fala em amor, ele quer dizer que nós temos que amar a pessoa, ainda que essa pessoa não nos ame. Lucas, ele relata também na questão perdão, porque os judeus tinham dificuldade em perdoar. E Lucas, no seu evangelho, tem várias passagens em que ele menciona o perdão. Um exemplo é quando os 4 amigos vão levar aquele homem que era paralítico, que não consegue entrar pela porta da frente, que eles conseguem descer ele pelo telhado. É que quando Cristo vê aquele homem em sua frente e ele vê aquela fé movida pelos amigos, a princípio ele não cura aquele homem. Ele diz: a tua fé te salvou. Mas ele percebeu que as pessoas ficaram intrigadas, enfurecidas, porque quem é esse que tem autonomia e autoridade para perdoar? Quem é esse que está atropelando as coisas? Não é assim não. Mas Cristo diz: vocês têm dificuldade em perdoar? Tá bom então eu vou dizer: levanta e anda. Aquele homem saiu com o perdão e com a cura da sua paralisia. Cristo não tinha dificuldade em perdoar, aqueles judeus tinham. Prova disto que apresentaram uma mulher que tinha cometido um ato de adultério com um homem, mas só foi apresentada a mulher. Quando eles levam para ela, ele fala: quem dentre vós não pecou, atire a primeira pedra. Ninguém foi capaz de apedrejar aquela mulher, porque todos estavam carregados de pecado, estavam com o coração endurecido. Era mais fácil apontar e trazer à tona um pecado do outro do que confessar o pecado por si mesmo praticado. Jesus disse para ela: vai, mulher, está perdoada, mas não peques mais. E na sua equidade, ele fazia questão de compartilhar o que tinha com aqueles que não tinham. Porque quando ele observa aquela pobre viúva ofertando, como é sempre dito aqui no momento ofertório,
Ele observou que ela deu moedas que não tinham valor algum, mas ele diz que os ricos lhe davam em oferta o que sobrava. Aí Jesus diz: o que deu mais, deu menos, o que deu menos, deu mais. Porque para ele não importa a quantidade, mas sim a qualidade e a forma como você está ofertando. Ele gosta de equacionar as coisas. Aí aqui no capítulo 9 de Lucas diz que uma multidão o seguiu até o deserto. E ele, preocupado porque tinha que alimentar aquele povo, e o povo estava sem nada, ele disponibilizou os discípulos para que fossem alimentar aquelas pessoas. E um questionou: nem com 200 dinheiro nós vamos conseguir alimentar essa grande multidão. Ele diz: veja aí quem tem alguma coisa. Apareceu um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele disse: é o suficiente para dividir para todo mundo, e ainda vai sobrar. Jesus, com ele, não é que um vai ter mais, ele quer equacionar as coisas para todo o seu povo. Com Jesus não é divisão de reino. O reino dividido subsiste. Aí Lucas agora traz um relato, e aonde eu quero ministrar nessa noite, sobre o endemoniado de Gadara. Antes de eles chegarem naquela localidade, a Bíblia fala que eles passaram para o outro lado. Jesus deu uma ordem que eles teriam que atravessar a margem. E Jesus foi para o fundo do barco descansar. E a Bíblia diz que uma grande tempestade pegou aqueles barcos, mas não só foi o barco de Jesus, todos aqueles outros que o acompanhavam também. Então eu começo a entender que nós também carregamos pessoas que nos seguem porque nós servimos a Cristo, e que muitas vezes a tempestade que nos pega eles também, porque eles nos seguem, porque nós somos servos do Senhor. Aquela tempestade pegou os outros barcos porque eles acompanharam o barco que Cristo estava. Então nós não devemos somente nos preocupar com a nossa fortaleza espiritual, mas sim com aqueles que nos acompanham, porque muitas das vezes estão mais necessitados do que nós. Mas Jesus estava dormindo em um barco, e os seus discípulos se apavoraram e o acordaram. Primeiro ele dá uma reclamação: vocês estão comigo? Estão com medo de quê? Aí a Bíblia diz que ele dá ordem ao mar, ao vento, para se acalmar. E eles se acalmaram e eles ficaram espantados. Que homem é esse que até o mar, que até o vento lhe obedece? E logo em seguida eles chegam em Gadara. Chegando lá, é recebido por um homem que era possesso de demônios durante muitos anos. A história relata que esse homem, ele vivia sobre grilhões, ele vivia acorrentado, ele vivia aprisionado. A história diz que ele se cortava, se rasgava com pedra, que ele vivia em cemitérios, vivia abrindo os sepulcros, vivia comendo a carne podre das pessoas que eram mortas, que ele não tinha uma vida, ele era possesso de demônios. Mas que para a sociedade naquele momento era mais fácil lhe amarrar, lhe aprisionar, controlar aquele momento em que ele estava vivendo, de que tentar uma solução. E eu quero ministrar em cima desse tema, porque muitas das vezes para a sociedade é mais fácil controlar momentaneamente aquela situação adversa do que tentar resolver. E temos vivido o cristianismo dessa forma: o problema não é meu, vamos controlar lá, não vou tentar ajudar não. Quando o evangelista Fernando disse aqui, temos que mergulhar na profundidade de Cristo, que o cristianismo está no raso, é por isso, porque tem muitas pessoas preocupadas em cuidar somente da sua particularidade, ao invés de tentar ajudar o irmão se erguer, se levantar, caminhar. Não quer mergulhar nas profundezas. Porque aquele demoniado era um problema de todos. Não era um problema particular de uma pessoa, era de uma sociedade, era de um povo que vivia ali, que convivia com aquele homem, que tinha dificuldades psicológicas, dificuldades mentais. As suas faculdades mentais não estavam boas, ele estava possesso. E quando uma pessoa está possesso, ela não tem controle de si, faz aquilo do que aquele demônio quer fazer sobre a vida dela. Mas a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, prostrou-se.
porque toda a terra se prostrará diante do nosso Senhor. Toda criatura tem que se prostrar, sendo ela uma criatura celeste ou uma criatura que não seja celeste, tem que se prostrar diante de Cristo, porque Ele é o maior de tudo, Ele é o maior de todas as coisas, Ele é o Elohim, Ele é o El Shaddai, Ele é o Salvador, o Redentor, todas as coisas passam por Ele. Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e o guardavam preso com grilhões nas cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Aquele homem não tinha mais vida. Aquele povo de Gadara tinha uma dificuldade muito grande de controlá-lo, mas poucos buscavam recursos para tentar o ajudar. Poucos buscavam recursos para entender se havia uma forma de libertar aquele homem daqueles demônios. Porque muitas das vezes é mais fácil nós mantermos um problema controlado do que resolvido. Porque um problema, para ser resolvido, vai causar mais desgaste do que manter o controle. Porque para eles era fácil, era só pegar as correntes novas e amarrar de novo. Era só colocar mais grilhões e prender de novo. Era um povo que não tinha nenhum tipo de espiritualidade. Era um povo que não tinha nenhum pensamento que fosse levado para a libertação daquele homem. Mas a Bíblia diz que eles pediram para entrar numa manada de porcos que continham 2.000 porcos. Olha só, eu fazendo a leitura desse texto na tarde de hoje, e o Espírito Santo falou algo em meu coração muito forte. Olha o que os demônios tentaram fazer com a espiritualidade daquele povo. Porque o porco era sinônimo de imundícia naquela época. Era um animal sujo. Era um animal que não tinha uma representação espiritual nenhuma. E eles pediram para sair do corpo daquele rapaz para ir para os porcos. Olha a comparação que o demônio estava querendo fazer com a criação e os filhos de Deus. A humilhação. Me permita ir para a manada dos porcos. Quando Cristo permitiu, a manada precipitou-se. Aqueles 2.000 porcos agora afogaram-se, morreu. E a notícia correu na cidade. Mas a notícia que correu na cidade foi: perdemos nossos porcos. Um homem chegou lá e expulsou o demônio daquele rapaz que nós amarrávamos de corrente, aquele rapaz que ficava nos sepulcros, aquele rapaz que ficava no deserto, e agora nós estamos sem a nossa fonte de renda. Mas ninguém levou a notícia que ele estava sentado aos pés de Jesus, liberto, porque ninguém tem dado importância ao preço que tem que ser pago para a libertação de uma vida. Porque muitos preferem estar no conforto da sua casa, sentado no sofá, deitado em sua cama, fazendo aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe é confortável, ao invés de tentar pagar o preço para libertar uma vida que necessita. Para eles era mais cômodo sempre trocar a corrente, ir lá botar uma roupa nova, do que perder uma manada de porcos para ver uma vida liberta. Do que perder uma manada de porcos para ver um homem que agora vai poder viver. Não vai mais viver aprisionado, não vai mais viver humilhado, não vai mais viver escorraçado. Era um homem que não tinha valor nenhum para a sociedade, mas ninguém queria pagar o preço pela libertação daquele homem. Acha que tem sido diferente nos dias de hoje? Quantos você tem achado que quer pagar preço para a libertação de uma vida? Muitos chegam aqui pedindo: pastor, me ajude em oração para libertar meu filho das drogas.
para libertar meu filho do álcool, para libertar o meu marido, para libertar, Senhor Deus, para libertar meu pastor da minha família. Ah, pastor, me ajude. Ah, irmã, me ajuda. Mas quando tem um culto de oração, quando tem um momento de oração, não tem a coragem de vir aqui pagar o... São daquela igreja 6 horas. 6 horas por mim. É mais confortável, muito cômodo, ficar no seu canto tranquilo, do que tentar fazer algo que seja para a libertação de uma vida. A Bíblia diz aqui, toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E Jesus entrou no barco e voltou. A obra que ele tinha que fazer foi realizada. Aquele homem tentou embarcar com Jesus para acompanhá-lo. Ele teve a conversão, a libertação, a conversão. Ficou convencido que não havia outro caminho que não fosse Jesus. Mas agora Jesus Cristo disse: mas tem uma obra para você realizar neste lugar. Porque quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana à beira do poço, a intenção dele não era somente libertá-la do adultério que ela cometia, porque ela mesma confessou para Cristo. A intenção de Cristo era libertar aquela mulher e ganhar uma missionária no campo para alcançar novas vidas. A mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, como é, Jesus, que você vai me dar água se você não tem nenhuma vasilha para pegar no... Você vai beber. O coração daqueles homens era tão duro. Aquele povo que pertenciam às províncias da Decápolis, que eram 10 províncias, tinha um coração tão duro, tinha um coração tão atribulado. Eram pessoas que eram envolvidas com tantas coisas ruins, que não tinham a sensibilidade que para ganhar uma vida, para ganhar uma alma, era necessário pagar um pouco de preço. Talvez não fosse necessário perder os 2.000 porcos, talvez só fosse necessário perder um. Mas Cristo falou: vai. Porque eles agora vão aprender como é que tem que se fazer para se ganhar uma vida para o reino. Quando Cristo está conversando com um dos homens que tinha um intelectual muito grande naquela época, quando Cristo diz para ele que ele tinha que nascer de novo, aquele homem se espantou e disse: mestre, eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? Como isso? Como é que eu vou nascer de novo? Aí Cristo traz uma parábola para ele, dizendo que havia um certo homem que no caminho de Jericó foi assaltado. E esse homem foi levado todo o seu dinheiro que ele tinha para fazer as suas compras. Mas além disso, o espancaram, bateram muito e deixaram ele quase desfalecido à beira do caminho. Mas o interessante dessa história, dessa parábola que Cristo conta, é que um
sacerdote, um servo do Senhor, passou por aquele caminho aonde esse homem estava caído, e a Bíblia diz que ele passou de largo, não fez nada, se absteve de ajudar aquela vida que necessitava de uma atenção. Aí ele continua a história dizendo que veio também um levita, que também era servo do Senhor, servo da casa do Senhor, passando por aquele mesmo caminho, observou aquele mesmo homem que estava quase morto, também passou de largo, deixando ele quase morto, mas não agiu de compaixão. Mas ele continua a história dizendo que viu um samaritano caminhando por esse mesmo caminho, avistou aquele homem, moveu-se de compaixão, pegou aquele homem, imediatamente usou o seu vinho, usou o seu óleo, passou em suas feridas, colocou em cima do seu animal, levou para uma hospedaria, o colocou lá, ainda disse assim: olha, eu vou a minha viagem e no meu retorno, se tiver algo a mais para ser pago, eu pagarei. Aí Cristo perguntou a esse homem dotado de conhecimento: quem agiu bem? Quem foi que foi compaixão? Quem foi que teve amor? Ele não disse o samaritano, disse o homem que agiu de compaixão. Então Cristo vai e diz: então você tem que fazer dessa mesma forma. Muitos não querem pagar o preço por uma vida. Muitos estão dentro de casas como essa, servindo como nós estamos servindo, mas quando fala que tem que ser pago o preço por uma vida, se abstém de ajudar, se abstém de orar. Um sacerdote e um levita tinham que ter feito o seu papel, ajudar ao povo. Mas não, veio de fora, veio um samaritano, não se batia com o judeu, era rival. Mas ele diz: é uma vida que está precisando de ajuda. Eu ouvi certa vez de uma pessoa que a conversão de Paulo era porque já estava determinado o que tinha que acontecer. Mas quem lê, se aprofunda, entende, é que havia uma necessidade de alcançar povos que muitos daqueles apóstolos e discípulos não conseguiriam alcançar. Então Cristo pegou aquele que era perseguidor, transformou agora em um que estava proclamando a vinda de Cristo. Pegou um perseguidor e transformou em um anunciador. E após isso, muitas vidas foram alcançadas. Pagou um alto preço, preço de prisão, preço de fome, preço de armações, preço de levantes, de calúnia, mas tudo isso e quando a gente vê aqui essa história do endemoniado de Gadara, já faz alguns dias que eu tenho meditado sobre isso, é porque eu compreendi que muitas pessoas estão confortáveis como está convivendo. Está confortável vir para um culto como esse, num lugar climatizado como esse, bonitos como nós estamos nessa noite. Mas muitas vezes não damos atenção àqueles que necessitam de uma palavra de libertação. Não damos atenção a uma vida que necessita somente de 5 minutos de oração. Às vezes passamos tão despercebidos com o nosso eu, com a nossa vontade de estar na casa do Pai, e esquecemos que nós temos também que fazer o papel de levar a palavra para aqueles que necessitam e trazê-los também para a casa do Pai. Porque para aquele povo de Gadara ali não importava, era melhor aquele homem estar preso, estar possuído, estar possesso, era mais fácil de controlar do que ter que gastar 2.000 porcos pela libertação daquela vida. Quanto vale a libertação de uma vida? Qual é o preço que tem que ser pago para você ver uma vida liberta, salva e garantindo a passagem para o céu? O diácono Sidney disse algo aqui, que muitas das vezes gastamos com coisas supérfluas, coisas que vai passar, coisas que são momentâneas, que muitas das vezes você pode abdicar de um domingo de comer uma pizza e ir para casa comer a sobra do almoço, para poder investir na obra do Senhor, para mais vidas serem alcançadas. Mas muitas pessoas preferem permanecer no seu conforto do que investir na obra, para que a obra continue crescendo.
porque é mais confortável, é mais cômodo. Aquelas pessoas entendiam que aquele homem amarrado, acorrentado, se rasgando, se degladiando, mas eles tendo o controle, sem ter nenhum tipo de gasto, era melhor do que perder toda a sua manada de porcos, que era o que trazia lucro para eles. Mas eles só perderam aquilo, entenda uma coisa, eles só perderam aquilo porque eles não se propuseram a ajudar aquele homem da maneira que ele necessitava de ajuda. Eles não perderam porque Cristo quis vingar nele, não. Eles só perderam porque os seus corações estavam duros para a libertação daquela alma. Tem uma palavra que eu deixo aqui nessa noite para a nossa reflexão, nessa oportunidade que eu tive. É que estejamos com nossos corações cada vez mais abertos, com nossas mentes cada vez mais abertas, com a nossa sensibilidade cada vez mais preparada para estarmos ajudando uma vida a ser liberta. Porque muitas vezes no caminho de casa até aqui nós passamos por diversas situações que talvez com uma palavra estamos ajudando uma vida a ser salva. Que o Espírito Santo de Deus cada vez mais possa nos dar direção, discernimento e sabedoria para que nós possamos ter a sensibilidade de ver essas situações e agirmos da forma adequada. Porque tem muita gente que está necessitando que nós pagamos um pouco mais do preço para que vidas venham ser alcançadas. Essa igreja e muitas outras poderiam estar muito mais cheias se nós nos sensibilizarmos mais em buscar ao Senhor estratégias, formas de alcançarmos esse povo. Amém? E assim eu agradeço a minha maravilhosa oportunidade nessa noite. Até aqui me ajudou o Senhor.